Olá, bem-vindo a mais um episódio do Vozes do Pontão, o seu podcast que fala sobre cultura e outros assuntos também relevantes. É muito bom ter a sua audiência aqui. Fique sempre à vontade entre nós, mande suas sugestões, seus comentários, suas dúvidas, né? É só participar, compartilhe esse link com seus amigos para que mais pessoas tenham conhecimento desse novo espaço, desse novo ambiente para falarmos sobre diversos assuntos relevantes para a comunidade anapolina. O Vozes do Pontão é uma iniciativa do Pontão Amigos do Cezinha, Pontão Cultural Amigos do Cezinha, que está sediado na Associação Cultural Amigos do Cezinha, a ACAC. Hoje nós vamos falar sobre um assunto um pouco pesado, mas necessário de ser falado, que é o Maio Laranja, um mês dedicado a se falar sobre o combate ao abuso sexual de crianças e adolescentes. Durante todo o mês a gente fala sobre isso, várias iniciativas são realizadas nas cidades brasileiras a respeito do assunto. O dia X mesmo é 18 de maio, mas o mês inteiro a gente fala sobre isso. Na verdade, devia ser até o ano todo, esse assunto não deveria parar de ser abordado na nossa comunidade, para que menos crianças e adolescentes sofram abusos sexuais, né, de várias maneiras. A gente vai abordar esse assunto hoje. Nossa convidada é a doutora Érica Ribeiro, psicanalista clínica. Bom, a senhora realiza um projeto específico, né, sobre esse assunto. Eu gostaria que falasse um pouco sobre ele, né? Foi realizado um evento aqui na ACAC, mas a senhora faz esse projeto na cidade quando tem essa demanda, né? Como que ele acontece? Sim, esse projeto ele é realizado em qualquer lugar onde tenha crianças, né? Na igreja, nas escolas, em comunidades. Então, onde precisa que a gente vá, nós estamos indo para levar, né, esse conhecimento para as crianças. Porque o que acontece? A importância da criança saber se proteger do abuso. Porque os pais, eles não vão conseguir estar o tempo todo com essas crianças. Tem um momento que eles estão na salinha da igreja, tem um momento que eles estão na escola, tem momento que eles estão nas festinhas de aniversário, né, dos amiguinhos. Então, existem momentos que os pais, eles não têm o controle total sobre a criança. Apesar de que eu sou adepta daquela frase que diz que a criança precisa estar o mais longe que ela tem que estar é onde os olhos dos pais alcançam, né? Mas às vezes existe algum momento que essa criança está longe do pai. Então, quando essa criança, esse adolescente, eles entendem alguns conceitos, eles conseguem se proteger. E aí eles não vão passar por esse trauma, porque é o trauma mais profundo que existe, porque ele atravessa mesmo o desenvolvimento da criança. E aí nós temos sintomas para o resto da vida, né? E muitas vezes os adultos não acreditam que aquilo aconteceu. E aí retraumatiza ainda a criança, o adolescente, e aí é mais difícil ainda da gente olhar para essa criança e tratar. Então, como que nós fazemos esse trabalho? É uma forma lúdica e divertida. Nós trabalhamos consentimento, nós trabalhamos o conceito de público e privado, nós trabalhamos o conceito do segredo bom e do segredo ruim, o conceito do toque do sim e do toque do não. Então, tudo isso com músicas e também através de histórias, para que a criança entenda e entra naquele mundo e ela participa do workshop o tempo todo. Então, ela está interagindo, então ela vai aprender muito mais fácil. Para que ela, se ela passar por alguma daquelas situações, ela vai saber o que fazer. Bom, abusador, tem cara, tem endereço, tem identidade, a gente tem como identificar essas pessoas só de olhar? Olha, eu posso te dizer que, lógico que não são todos, a gente não vai generalizar, mas a gente precisa entender que os abusadores, eles são as melhores pessoas do mundo. Talvez você pode estranhar, né? Falar, nossa, você não tá muito certa hoje, não combina né? Isso, né? Não. Tem... Mas como que um abusador, ele quer abusar de uma criança, ele vai chegar já assim mostrando quem ele é? Não tem como. Primeiro, ele vai encantar os pais.
Esse é um ponto. Sabe aquele tiozão ou aquela tia? Porque eu gostaria de abrir um parêntese aqui. Não existe só abusadores homens, existem muitas mulheres que abusam. E aí, às vezes, a gente deixa os nossos filhos, as nossas crianças vulneráveis. Por quê? Acreditando que mulher não abusa. E esse é um grande mito. Então, por que é um grande mito? Porque geralmente não está nas estatísticas. Geralmente, principalmente quando a mulher abusa de menino, geralmente o homem ele não fala muito sobre essas coisas. Geralmente é a menina que fala. Então aparece mais na estatística os homens, mas não é essa a realidade. Mulheres também abusam. Então o que acontece? Eles vão estar sempre em locais que têm crianças. Eles vão estar sempre, não, deixa aqui que o tio leva, deixa aqui que o tio faz. Nossa, o tio trouxe uma lembrancinha, ou a tia, né? A gente tem o costume de falar no masculino. Mas ele vai estar sempre ali encantando primeiro os pais, porque eles precisam pegar essa confiança, e depois as crianças. Porque ele sempre vai ser alguém acima de qualquer suspeita. Porque se não fosse assim, os pais iam ficar espertos. E as crianças estariam muito mais protegidas. Então, nós precisamos entender. Hoje, a mídia ela já traz uma forma diferente. Mas, antigamente, colocava uma cara assustadora, né? Era um monstro, né? Você olhava assim, você já falava, eu não quero chegar perto dessa pessoa. Mas não. E ele sabe exatamente como aliciar essa criança. Se aquela criança, eu vou falar uma criança vulnerável no sentido de conhecimento, tá? Não é de questão de classe social, não. Porque engana as pessoas que pensam que é só na escola pública, que é só na periferia que acontece. Não, não. Tenho pacientes que são de classe média alta e que sofreu abuso. Então, isso é outro mito que a gente precisa entender, que não é só lá na periferia, não. E aí, quando a gente entra com essa questão de informação, tanto para as crianças, aí tem a oficina separada, né? Aquelas que é direcionada para as crianças e aquela que é direcionada para os pais, para que os pais entendam o quanto isso é mais abrangente do que eles imaginam. Porque, geralmente, a gente não acredita que isso vai acontecer no nosso meio. Essa é a grande verdade. Então, acontece longe, né? Só lá, não sei na onde, mas nós todos estamos, de alguma forma, vulnerável se nós não trouxermos esse conhecimento e esse ensinamento para dentro da nossa casa. E você falou uma coisa muito interessante. O Maio Laranja é o dia 18 e tal, né? Mas precisa ser todos os dias, precisa ser o ano inteiro, precisa ser a vida inteira, para que a gente consiga instruir. Quanto mais pessoas a gente instruir, mais esses abusadores eles vão ficar distantes dessas crianças. Foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos e falaram com os pedófilos, abusadores que estavam na cadeia. E eles falaram que se eles tinham uma desconfiança que aquela criança teria a possibilidade de falar para alguém, eles não abusavam. Então, eles estudam muito bem como é o processo daquela criança, como aquela criança vive. Sabe o que é mais interessante? A gente vai trabalhando, né, nesse ramo, a gente vai entendendo como é o modo operante dos abusadores. Aquela criança que o pai trabalha demais, que não tem tempo, que não dá atenção, presa fácil. Por quê? O tio, a tia vai chegar ali com carinho, com presentinho, vai assistir um filme, entende? Então ele vai ali... Está carente daquela atenção. Vai dar aquilo que a criança precisa. E eu sempre digo uma coisa, e a gente precisa pensar nisso. Criança não precisa de roupa de marca, ela não precisa de sapato de marca, ela precisa estar vestida, bem vestida, agasalhada, ela precisa comer, mas ela não precisa das coisas mais caras desse mundo. E muitas vezes nós estamos saindo para fazer e dar tudo isso, mas não estamos dando o que elas mais precisam, que é sentar no chão e brincar, que é dar amor, que é dar carinho, porque se elas têm isso em casa, os abusadores eles não vão usar isso. Por quê? Porque ela já tem. E aí, muitas vezes, por que as pessoas não acreditam? Porque quando a criança fala, não, mas que isso? A criança ia até ele. Mas por quê? Ela ia buscando o quê? O abuso? Não. A atenção, o carinho, o cuidado, o estar presente. Então, a gente precisa olhar para tudo isso para que a gente consiga ser mais assertivo na proteção das nossas crianças. Muitos pais têm dificuldades de abordar esse assunto com os filhos, porque já falaram, como é que eu vou falar sobre sexo com uma criança de 4 anos de idade, né? E resistem a falar sobre esse tema, acham que é muito sombrio, né? Cabuloso de se abordar em casa. E deixam, né, acabam pecando
Sim. na falta da passagem dessa informação tão importante. O que a senhora tem a dizer para esses pais? Eu quero dizer que trabalhar a sexualidade da criança não é falar sobre sexo com a criança. É falar sobre o corpo, é falar sobre a higiene, é falar sobre o que pode e o que não pode, né? Aonde pode tocar. Num banho. Nós temos músicas, né? Musiquinhas infantis que a gente já vai trabalhando com a criança desde bebezinho, né? Falando que precisa limpar esse corpo. Uma coisa muito importante, nomear as partes do corpo do nome correto. Porque o que acontece? Tem uma história real, né? De paciente que a criança, ela chegou na escola relatando para a professora que o tio ficava querendo o biscoito dele. E aí a professora disse, né? Mas você pode dividir, a gente tem que dividir. Ué, biscoito é biscoito, né? Não, mas até descobrir que a mãe em casa chamava o pênis da criança de biscoito. E aí a criança estava relatando do abuso, mas ninguém conseguia ajudar aquela criança. Então, pode falar os nomes fofinhos, os apelidos, não tem problema. Mas a criança precisa saber o nome dos órgãos sexuais. Assim como o nariz chama nariz, a orelha chama orelha, o pênis, a vulva, né? Os peitos, o bumbum. Precisa saber os nomes para que eles consigam verbalizar. E quando a gente fala, né? Fala, olha, a sua vulva, o seu pênis, ele serve para fazer xixi, tem que lavar, é uma parte muito especial, tem uma roupa específica. E aí a gente vai ensinando de uma forma leve, tranquila. Então aqui ninguém pode tocar, aqui só toca a mamãe ou o papai para limpar ou para passar um remédio. Esse toque tem que ser bem rapidinho, ninguém pode brincar com as partes íntimas de ninguém. Você já presenciou famílias que brincam dando tapa na bunda da criança, pegando no pênis? Já presenciou alguma cena assim? Demais. O que eu estou ensinando para aquela criança? Que o corpo dela é o quê? Público. Qualquer pessoa pode pegar. Uhum. E aí quando o abusador ele vê isso, ele já analisou tudo, tá? Porque não acha que abusador ele é desavisado e não tem conhecimento, não. Ele estuda tudo para que ele possa ser assertivo. Ele quer ser pego? Não quer. Então ele quer fazer muitas vítimas, então ele estuda todo o ambiente. Então a gente precisa ensinar para essas crianças. Beijar na boca da criança é uma cultura. Tem alguns pais que gostam, que acham que está tudo bem. Tá, mas essa criança ela não tem maturidade para entender que é a mãe e o pai. E abrindo um parêntese, também temos mães e pais que abusam dos filhos. Era a próxima pergunta que eu ia fazer à senhora, porque quando a gente está numa casa segura, né, a gente fica atento, olha, o pai, a mãe, a gente fala sobre isso aqui na mídia, né, os psicólogos falam sobre isso nesses encontros, preparando o pai e a mãe para lidar com a situação. Agora, quando o abusador é o pai ou a mãe, né? E a criança é pequena demais, não consegue falar, não consegue compartilhar esse abuso, né? Falar para alguém, né? É pequenininho demais, ainda não consegue se expressar, tudo piora, né? Sim. Como lidar com isso? Tem sinais que a família, né, os outros familiares podem identificar de que há um abuso naquela família? Sim. Na verdade, todas as pessoas que não são abusadoras, né? Elas precisam inserir no lar essa questão mesmo de ensinar a proteção. Se o outro é resistente, você já vê que tem alguma coisa que não está legal. Porque se as pessoas, até o próprio familiar, o comportamento da criança muda completamente. A criança que é muito alegre, que é muito feliz, ela começa a ficar introvertida. Ela começa a ter problemas de aprendizado na escola. Não quero dizer que esses sintomas foi abuso, mas se tem sintomas, uma regressão, por exemplo, voltou a fazer xixi na cama, tá, porque o irmãozinho nasceu, sim, pode ser só por causa disso, mas e se não for? E aí eu sempre digo uma coisa, quando a gente tem uma desconfiança, a gente tem que parar de achar que para fazer uma denúncia a gente precisa ter certeza. Quem tem que ter certeza são os órgãos competentes para avaliar, para buscar, para investigar e para descobrir. Se eu tenho uma desconfiança, eu só preciso fazer a denúncia. Que seja a mãe, ou que seja o pai, ou que seja o tio, enfim. Então a gente precisa analisar o comportamento da criança. A criança não muda o comportamento do nada. Porque agora ela está numa fase que ela está boba, né? E ainda começa a denegrir a identidade da criança, né? Tá bobo, não quer mais conversar com ninguém, só fica desse jeito aí. Tem um motivo. Ninguém fica diferente do nada.
E a gente sabe disso. Por que os adultos a gente sabe e por que as crianças a gente negligencia? Uhum. Bom, esse projeto que foi realizado aqui na CAC, né? Qual foi a metodologia que a senhora usou, né? Como que ele foi realizado? Que crianças foram essas que vieram assistir o projeto, né? Como foi o desenho dessa ideia? Na verdade, a gente sempre preocupou, né, com essa questão. Eu sempre me preocupei com essa questão e a CAC, ela sempre assim abraça a gente de uma forma assim muito especial, né? Tudo que a gente propõe, a gente pensa junto e a gente consegue chegar e fazer acontecer. Então nós abrimos uma inscrição, né? E fomos mandando o link, as pessoas foram, não foi um grupo específico de pessoas, foi para a comunidade em geral. Então, quem acessou, né, os canais de comunicação da CAC e os meus também pessoal, fizeram a inscrição pela internet e vieram participar, né? De uma forma lúdica, os pais vieram para assistir. Eu sempre falo que os pais precisam acompanhar, para que eles também entendam como também que tem funciona? Que aprender, né? Sim. Uhum. Então, é um pré-requisito, né, dos pais estarem juntos para que eles possam participar. E aí a gente vai ensinar, né, como eu disse, consentimento de público, de privado, toque do sim, toque do não, com bonecos, né, num tamanho bem grande para que eles possam ver. Então, fantoches, músicas no telão para que eles possam pular, para que eles possam fazer gestos. Então, eles aprendem de forma prática e de maneira lúdica. Eles conseguem realmente internalizar tudo aquilo que a gente consegue passar dentro do workshop. Nesses momentos, acaba descobrindo também algum caso de agressão, né? Também tem a condição de tratar isso, não de abordar, né? A criança que vai te abordar, mas de fazer o primeiro acolhimento dessa criança. Sabe o que é o mais importante de tudo? De qualquer coisa, quando alguém conta que foi abusado? É o acolhimento. Você precisa olhar nos olhos dessa criança e dizer que acredita nela, que você está ali para ela, que você vai ajudá-la, mas se você não for, você não promete. Mas, se você não pode ajudar ou se você não vai buscar alguém, não prometa, mas acolha. E mostre para aquela criança que tem alguém por ela. Esse primeiro acolhimento ele é tão importante, que muitas vezes esse trauma ele não fixa, sabia? Só pelo primeiro atendimento, pelo primeiro acolhimento. Érica, mas eu não sou da saúde mental, eu não tenho... Não precisa. Você é um ser humano, você é humanizado, você consegue ter empatia pelo outro, então só acolha. A gente precisa parar de querer ser detetive, sabe? De querer, nossa, mas será? Depois a gente descobre, mas acolhe. Porque uma criança, ela pode até florear alguma coisa de alguma forma, mas ela não vai mentir sobre isso, não. Porque a linguagem da criança é uma linguagem de ternura. Se ela vier te contar algo desse tipo, de cunho sexual, você acha mesmo que ela não vivenciou de alguma forma? Ela inventou isso de onde, né? Talvez não seja do abuso físico. Sim. Mas pode ser de uma exposição, pode ser de fotos, pode ser... Não sei, de alguma forma ela foi exposta a um conteúdo que não é da idade dela, ponto. Talvez não seja por uma pessoa ali, às vezes foi acesso à internet mesmo, mas de qualquer forma a gente precisa acolher. Por quê? Porque o trauma não é o que aconteceu, é como essa criança se sentiu. Então tem um caso real que a menina, ninguém nunca encostou nela, mas o tio, ele olhava ela pela fechadura do banheiro e ela desenvolveu mania de perseguição. Ela não tinha vida, ela não conseguia, e ninguém nunca encostou nela, entende? Sim. Então não é sobre o ato em si, é sobre como essa criança, esse adolescente sentiu com aquela situação. Por isso que às vezes a criança e o adolescente se desenvolve na vida e vai e fala, não, mentira, não foi abusado. Não, olha aí pra você ver, quem é abusado vive triste, quer se matar, fica se cortando. Não é assim que funciona, porque cada pessoa é única. E nós sentimos de forma diferente. Então, não é o que aconteceu, é como essa criança se sentiu. Então, é só o acolhimento. Acolhe, fica do lado dessa criança, fala para ela que acredita nela, e aí depois a gente vai tratar, e a gente vai buscar, e aí vai fazer o que precisa ser feito. Mas é só o acolhimento. Bom, quem ficou interessado nesse assunto, quer saber mais informações,
ou quer ver se vai ter alguma outra oficina, né? Entrar em contato com a senhora de alguma forma, quais são os canais? Nós temos o canal da CAC mesmo, né? Que a gente está sempre junto fazendo os projetos. E tem também o meu Instagram, que é Erica, com YK, Erica Ribeiro.psicanalista. E aí pode entrar em contato pelo Instagram ou pela CAC. E a gente vai, né? Se tiver uma demanda, nós podemos sim realizar outro, né? Então, nós não temos problema com isso, não. A gente quer ajudar a proteger as nossas crianças. Só repetindo aqui, o endereço do Instagram da ACAC é @amigosculturais do Cezinha. Amigos Culturais do Cezinha. Entra lá e fica por dentro também de outras atividades, outras iniciativas que estão sendo realizadas aqui na Associação Cultural Amigos do Cezinha. Doutora Érica, muito obrigada por sua participação mais uma vez. Volte para a gente continuar essas conversas, são muito importantes, né? Tenho certeza que na próxima o assunto também será muito bom. Obrigada por participar. Eu que agradeço. A gente fica por aqui, essa edição, né, esse episódio do Vozes do Pontão, e a gente volta numa próxima oportunidade. Continue ligadinho aqui no nosso canal, se inscreva, comente, compartilhe com seus amigos, participe e venha da próxima vez, do próximo episódio, no nosso próximo assunto. Até lá!